Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí a afirmação de Sartre anteriormente citada: consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Em nosso último vídeo da série sobre educação, que terminou no vídeo da semana passada, eu falei sobre algumas propostas, algumas ideias que mereceriam atenção se nós quiséssemos resolver ou quisermos resolver a educação no Brasil. E eu termino dizendo algumas coisas que eu considero importantes, mas que podem ter ficado menos compreendidas do que o restante do vídeo. Então eu quero repetir aqui para vocês e daqui partir para um vídeo adendo sobre educação do ponto de vista filosófico. Abre aspas aqui para o que eu disse na semana passada. Eu disse que para melhorar a educação nós deveríamos perceber 4 coisas principais que eram: 1. Que o mundo já existia quando eu nasci, ou seja, a gente perceber que o mundo já existia quando a gente nasceu. Que eu não sou causa de mim mesmo, né? Então quer dizer, eu sei que eu existo no mundo, mas que eu não me criei sozinho, né? E que eu precisei de ajuda e de amparo, não só físico, mas também simbólico, espiritual, né? Em todas as coisas que envolvem uma vida em sociedade. 3. Que uma ordem maior do que eu parece ter trazido as coisas até aqui. E 4. Que é preciso compreender apropriadamente o que existe para depois certificar-me de que quais mudanças são necessárias. Fecha aspas então para o que eu disse no vídeo da semana passada. No entanto, eu penso que talvez esses 4 pontos não tenham ficado muito claros, porque eles estão bem no finalzinho do vídeo, mas eu considero importantes essas coisas porque elas vão em sentido oposto do que está dito nessa frase de abertura do Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, que parece um tanto confusa, que você precisa pensar muito talvez para entender se é que é possível compreender aquilo que ele está dizendo de maneira clara e de maneira objetiva. Então eu acho que eu penso que na verdade o que nós precisamos para recuperar a educação, para que a educação funcione, não são só os aspectos, digamos, materiais, técnicos, no que se relaciona à infraestrutura, no que se relaciona à questão do material didático, no que se relaciona à questão da própria estrutura escolar ou mesmo daquilo que se ensina. O que eu acho que também falta, e essa é uma coisa absolutamente necessária para que a educação seja retomada de maneira efetiva no Brasil ou em qualquer outro lugar que deseje recuperar a própria educação, é uma recuperação do sentido da própria realidade. E aqui eu não quero ser muito prolixo ao falar isso, porque esse é um termo bastante filosófico. O sentido de realidade que eu tomo aqui, eu tomo emprestado de um filósofo que eu já mencionei em outros vídeos aqui dessa série, que é o Eric Voegelin. Eric Voegelin foi o filósofo que eu estudei na minha graduação em filosofia. Ele foi um filósofo muito preocupado com a história, muito preocupado com o que ele chamou, que ficou conhecido como filosofia da consciência, e ele também foi alguém muito preocupado com os movimentos ideológicos que aconteceram e tomaram conta, né, do século XX no sentido político, como o fascismo, como o comunismo. Então ele foi muito preocupado com o desenvolvimento desses movimentos, as motivações que levaram esses movimentos a ganharem tanto poder e a assumirem, né, governos e poderes nos países no século XX. Então o Voegelin, nesse sentido, ele é um filósofo muito interessante porque ele tenta recuperar de fato uma compreensão daquilo que é a realidade, daquilo que é a nossa vida em sociedade e de como ela se processa e de como nós podemos lidar com ela. Então, para isso, ele tem uma frase que eu considero muito importante nesse sentido, que eu retirei do seu livro Reflexões Autobiográficas,
que é o primeiro livro dele que eu li e o livro que me chamou a atenção para a filosofia de Eric Voegelin. Então acho que nessa frase, nesse parágrafo que eu vou ler agora para você que está me assistindo, é onde está o germe da recuperação da educação no nosso país. Abre aspas. Recuperar a realidade, resgatando-a da deformação a qual foi submetida, exige bastante trabalho. É preciso reconstruir as categorias fundamentais da existência, da experiência, da consciência e da realidade. É preciso, ao mesmo tempo, investigar a técnica e a estrutura das deformações que se acumulam no dia a dia. E é preciso desenvolver conceitos que permitam agrupar em categorias a deformação existencial e sua expressão simbólica. Fecha aspas. Então vejam, Voegelin aqui, num sentido muito mais claro do que é Paulo Freire na citação inicial deste vídeo, ele diz que existe uma necessidade de nós recuperarmos a realidade, né? E esse recuperar a realidade, ele coloca em 4 pontos principais que são necessários para que essa recuperação seja efetiva, que é reconstituir, como ele diz, as categorias 1, da existência, 2, da experiência, 3, da consciência e 4, da própria realidade. E eu me lembro de quando eu li isso pela primeira vez e fiquei refletindo a respeito disso que ele diz, e ele vai, obviamente, desenvolver isso ao longo de toda a sua obra. Essa é uma preocupação central da obra de Eric Voegelin, mas eu acabei pensando num paralelo disso que ele diz nas suas reflexões autobiográficas com a alegoria da caverna de Platão. Se você não conhece a alegoria da caverna, eu também já citei em outro vídeo aqui dessa série, mas é aquele ponto central da obra do Platão, A República, né? Então a alegoria está no livro 7 da República, em que ele conta uma história, né? Uma historieta que não pode ser considerada um mito, como às vezes é conhecido como mito da caverna, mas não é um mito porque o mito geralmente envolve figuras divinas, né, ou heróis divinos, e também o fundamento das coisas, a criação, o surgimento de alguma coisa, de alguma lei ou de algum costume, né? Então não é o caso aqui, mas ele conta, é uma alegoria para uma coisa muito importante que ele está querendo transmitir ao seu amigo Glauco, que está conversando com ele nesse momento ali na República. Então ele diz o seguinte, olha, imagine que um grupo de pessoas cresceu dentro de uma caverna, no fundo de uma caverna, né, encostada a um muro e voltada para o fundo dessa caverna, para uma parede que tem no fundo. Atrás dessas pessoas, né, a uma distância razoável, tem uma fogueira, né, e aí mais distante ainda está a saída da caverna. Então esse muro ao qual eles estão encostados bloqueia a luz que entra na caverna e só deixa um vislumbre que passa por cima, obviamente, do muro e que transmite uma luz que vai ao fundo da caverna. E aí o Platão diz que atrás desse muro onde estão sentadas essas pessoas, fica passando gente lá, não só conversando, mas também carregando estátuas de coisas que vão passando por cima desse muro. Então, sei lá, estátuas de animais, estátuas de coisas, de gente, estátuas de mesa, de cadeira, ou seja, estátuas de coisas que existem na realidade. E aquelas pessoas que estão atrás daquele muro, olhando para o fundo e para aquelas sombras que são transmitidas no fundo da caverna, elas acham que aquilo ali é a própria realidade. Então elas lidam com aquelas sombras como se estivessem lidando com coisas reais. E um dia uma dessas pessoas é solta, né, dessas correntes ao qual eles estão presos ali a vida toda, e ela sai da caverna. Então ela caminha, passa pela fogueira. Então quando ela sai da caverna ela não consegue enxergar nada. Até que vai anoitecendo, ela vai tomando contato com a realidade, com as coisas mesmas. E aí amanhece no dia seguinte e ela começa a ver as coisas como elas são de fato. E aí ele tenta voltar para a caverna, ele volta para a caverna de fato para tentar convencer os seus amigos lá que estão acorrentados de que aquilo que eles estão vendo no fundo da caverna não é a realidade, mas que a realidade é outra coisa. E aí o Platão vai explicar isso, né? Logo que ele termina de contar,
E aí ele diz o seguinte num parágrafo que é importante para a nossa compreensão aqui. Abre aspas. Quanto à subida para o mundo superior e à contemplação do que lá existe, se vires nisso a ascensão da alma para a região inteligível, não te terás desviado de minhas esperanças, já que tanto ambicionas conhecê-las. Só Deus sabe se está de acordo com a verdade. O que eu vejo, pelo menos, é o seguinte. No limite externo da região do cognoscível, ou seja, do entendimento, né, está a ideia do bem. Dificilmente perceptível, mas que, uma vez apreendida, impõe-nos de pronto a conclusão de que é a causa de tudo o que é belo e direito. A geratriz no mundo visível da luz e do Senhor da luz. Como no mundo inteligível é dominadora, fonte imediata da verdade e da inteligência, que precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, tanto na vida pública como na vida particular. Fecha aspas. Então, para resumir, o que Platão está dizendo aqui é que aquela trajetória daquele homem que sai daquela situação de trevas, né, de ver sombras, para a realidade, é que ele se torna capaz de contemplar aquilo que o Platão chama de ideia do bem. E que é essa ideia do bem que acaba por orientar toda a vida de uma pessoa. E que é essa ideia do bem a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência, ou seja, a fonte da educação. A fonte do processo educativo, a fonte de um processo de adquirir cultura, de compreender a realidade, ou mesmo de recuperar a realidade, é essa ideia do bem. É quando a gente entende essa ideia do bem que está na realidade, e nós conseguimos contemplar essa ideia do bem, nós conseguimos contemplar como o bem se relaciona com a nossa vida, como o bem se relaciona com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, como o bem se relaciona com a nossa relação, né, em relação às outras pessoas, né? Então, essa ideia do bem, e aí ele vai usar a imagem do sol para dizer que é de lá que emana essa ideia do bem, a ideia do belo, a ideia do verdadeiro. É nesse ponto que a gente consegue, então, segundo o Eric Voegelin, fazendo aqui esse paralelo, recuperar a realidade. O que significa isso, então, se não a educação, como eu disse? Então, o processo educativo é um processo de mergulho na realidade. Quando você pega uma criança quando nasce, ela passa grande parte da sua vida num ensimesmamento, né? Então ela pensa só em si própria, ela tem os seus desejos, ela age muito de acordo com as suas próprias necessidades, né? Então uma criança quer mamar, ela chora, ela vê alguma coisa, ela quer tocar, ela quer ter posse daquelas coisas que ela vai vendo. Então ela é curiosa em relação aos próprios domínios que ela vai tendo às coisas e às próprias necessidades, até o momento em que ela começa a ter condições de ser instruída. E a partir do momento em que ela começa a ser instruída, que ela começa a ser educada, ela começa a ser inserida no mundo que está em relação a ela. O mundo que tem as outras pessoas, que tem as responsabilidades que as pessoas todas vão adquirindo desde a infância até o longo da vida adulta, né? Então, quer dizer, chega um momento que a criança passa a ter coisas para fazer também, que precisa se responsabilizar pela tarefa, por estudar, por ir à escola, né? Então, essas coisas todas vão inserindo uma criança, um jovem, né, um adolescente e também um adulto, propriamente dito, na vida em sociedade. Então, se você não cresce, se você não é educado, se você não é informado a respeito dessa ideia do bem que o Platão vai desenvolver na sua República e que o Eric Voegelin vai chamar de recuperação da realidade ou de compreensão da realidade, você acaba ficando meio apartado das coisas. Você acaba ficando meio
é como se você fosse único no mundo, como se só as coisas que você pensa, que você sente, só o seu mundo particular é que é importante. E que não há um legado a ser seguido, que não há uma sociedade a ser sustentada e que não há um mundo para ser vivido e compartilhado com outras pessoas. É óbvio que a nossa individualidade é importante, mas a nossa individualidade, ela sempre existe em relação ao outro, né? Então, para isso, eu queria pontuar aqui, dentro dessa ideia de recuperação da realidade que diz o Eric Voegelin, né, 4 coisas relacionadas a essas questões, a esses pontos e conceitos que ele levanta, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. O primeiro ponto levantado por Eric Voegelin está em relação a recuperar o fundamento da existência. E eu me lembrei também, na própria República de Platão, que quando ele está falando do processo de educação, e do processo de compreensão da realidade, e do processo de ordem da alma e da ordem da sociedade, o Platão coloca que nós vivemos numa relação de tensão com o nosso fundamento, ou seja, com o fundamento do nosso ser. O que significa isso? Significa que, como eu falei naquela frase das 4 coisas que eu acho importantes e que estão no final do último vídeo e no início desse, que nós não somos causa de nós mesmos, que nós vivemos numa relação que ela é tensional com o nosso fundamento. Qual é o nosso fundamento? Se você for uma pessoa religiosa, você vai dizer, o meu fundamento é Deus, né? Caso você não seja uma pessoa religiosa, tampouco você pode se constituir sem um fundamento anterior, né? Então, sei lá, a causa de você existir são os seus pais, né? É meramente uma relação biológica, né? Você foi concebido e você nasceu. Mas mesmo essa concepção, ela tem uma ligação, né? Você tem uma ligação existencial com os seus pais, você tem uma relação existencial com a sua família, você tem uma relação existencial com tudo o que veio antes de você, com a história dos seus pais, com a história da sua família, com a história da própria sociedade. Então nós vivemos sempre em relação a essa tensão, né, que existe no nosso fundamento, no fundamento do nosso ser. Eu, como uma pessoa religiosa que sou e que coloco esse fundamento em Deus, né, ou seja, numa divindade que digamos assim, orienta a minha vida, né, e que não é só a orientação, mas o fundamento da minha vida. Então uma pessoa religiosa vai pensar assim, olha, o fundamento da minha vida é Deus, então é por ele que eu me oriento. Mas, como eu disse, se você não é religioso, mesmo assim, você precisa ter consciência de que recuperar a realidade passa por você entender que você vive numa relação de tensão com o seu fundamento, ou com o fundamento do seu ser. Que você não é um átomo solto no mundo, que você não é uma pessoa isolada de tudo, mas que antes de você existe algo que te constituiu, que fez você ser quem você é. Então, no sentido de recuperar a realidade, num primeiro momento, é importantíssimo restabelecer o contato com essa tensão. O Platão vai falar muito disso, o Eric Voegelin também, recuperando o Platão, dizendo que essa tensão é uma tensão em direção ao fundamento do nosso ser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que diz o Eric Voegelin, é de recuperar o fundamento da experiência. E o que significa isso? Quando falamos em recuperar o fundamento da experiência, isso existe em relação, obviamente, com a própria existência. Então, quer dizer, o que é a experiência? É tudo aquilo que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida e que vai contribuindo para a formação de quem a gente vai ser, ou de quem a gente é hoje, né? Então, uma pessoa adulta, ela tem não só aquelas informações que são informações de caráter, digamos assim, metafísico, né, ou religioso, ou de símbolos e etc. Mas também ela tem a sua experiência que vai acrescentando à sua vida aquilo que ela precisa saber, né? Nesse sentido, você pode fazer uma relação dessa sua experiência com toda a sua história pregressa, com tudo também que existe antes de você e que você precisa se relacionar.
E você constrói a sua vida em relação não só ao fato de você existir, mas ao fato de que você vai experimentando e acrescentando informações, educação, por assim dizer, à sua vida. Ou seja, o processo educativo, ele passa por um processo de consciência de quem você é, da sua existência e também da sua experiência. O Jean-Paul Sartre, que foi citado lá no começo do vídeo por Paulo Freire, e aqui eu quero retomá-lo, porque o Sartre, ele era um ateu, né? Então ele dizia que não existe uma ideia de essência, não existe uma ideia de existir um ser metafísico em nós, mas que o nosso ser ele é constituído a partir da própria experiência. Então, a partir do momento em que a gente vai vivendo, existindo, né? E a gente vai adquirindo a nossa essência ao longo do tempo. É uma construção que vai no sentido inverso da construção de Platão e de Aristóteles, por exemplo, ou mesmo da religião, né? Então, na ideia religiosa, ou mesmo na ideia platônica, o fundamento do ser, ele é metafísico. No sentido sartriano, não. O fundamento do ser, ele é físico, ele é material, meramente material. E onde que eu vejo o problema nisso? E de novo eu não quero falar aqui de uma perspectiva religiosa, mas simplesmente metafísica no sentido de que ela ultrapassa a nossa existência material. Porque o Sartre, quando ele fala que Deus não existe, por exemplo, ou que a ideia de Deus é um absurdo, e que aquela frase que está lá no Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido, coloca a gente numa encruzilhada, né? Porque qual é a grande encruzilhada? É a questão moral, sobretudo. Então, se Deus não existe, não há maneiras da gente orientar a nossa vida de acordo com, né, esses preceitos que são divinos ou metafísicos, e nós precisamos, a partir do que Sartre diz, construir uma moralidade que é meramente material e relacional. Eu vejo isso como um problema, porque ninguém vai me convencer de que a moralidade imposta pela sociedade deve ser obedecida, né? Isso nos coloca num ponto de ensimesmamento, para usar esse termo novamente, né? de uma coisa atomizada, de que o ser humano, ele, segundo Sartre, está condenado a ser livre. E quando ele está condenado a ser livre, ele precisa ir se orientando, né, e corrigindo a sua rota de uma perspectiva meramente material durante a sua vida. Não há um ponto metafísico de orientação, ou mesmo da história pregressa, ou mesmo da história de uma maneira geral, que possa ajudar o ser humano a se orientar. Mas ele é digamos assim, um ser autorregulável ao longo do tempo. Para mim, isso causa uma série de transtornos e de problemas, porque nós não teríamos nenhum referencial absoluto no qual nos basearmos. Isso, para mim, é um problema, não só como uma pessoa religiosa, mas pensando que, do ponto de vista filosófico, é muito difícil você sustentar uma subjetividade tão pontual, né? Tão absoluta. Então, quer dizer, nada é absoluto a não ser a sua própria subjetividade. Isso causaria uma série de problemas se todo mundo decidisse agir desse modo. Então, isso significa, obviamente, que você vive não só em relação aos outros, né? Então, quer dizer, por que você respeita o outro? Por que você respeita a outra pessoa? Por que você, na vida em sociedade, deve viver de acordo com certas regras? Não só porque essas regras são estabelecidas por nós mesmos, não só porque eu não quero fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim, mas porque sobre nós paira uma série de símbolos e uma série de orientações que não são propriamente materiais e nem da minha própria consciência sozinha, né? Que molda a nossa vida. Então a nossa vida deve ser orientada, sim, pela nossa existência e sim, pela nossa experiência, mas tudo isso com uma certa orientação que ultrapassa a nossa mera individualidade. Nós sempre existimos e vivemos em relação ao outro, em relação ao outro físico, em relação ao outro metafísico. O terceiro ponto é a recuperação do fundamento da consciência. E aqui eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma aluna, isso já tem alguns anos, em que no final de uma aula ela me procurou,
e ela disse para mim: olha, professor, eu discordo de muitas coisas que você fala, mas eu tenho medo de me pronunciar e de repente você brigar comigo, porque eu vou contrariar aquilo que você disse. E eu expliquei para ela, então, rapidamente, como é que funcionam os diálogos platônicos, que são o quê? Construção de conhecimento através de diálogo e de contraposição, da dialética, né? Então, um fala, o outro concorda ou discorda, vai contrapondo. Eu falei para ela: não, você tem que dar a sua opinião, né? Na minha aula é importante que você diga o que você pensa, porque a gente pode construir conhecimento assim, né? E a melhor maneira de construir conhecimento, para mim, é exatamente desse modo. No entanto, me veio à cabeça que os alunos, atualmente, eles são menos participativos. Eu não sei se em algum momento da história eles foram mais participativos, mas o fato deles serem pouco participativos se dá por um motivo que eu considero bastante específico da geração atual. Eles não gostam de dar opinião sobre muita coisa. Pelo menos pessoalmente, né? Se na internet eles fazem isso, pessoalmente eles fazem muito pouco. Então eles evitam, eles ficam na deles. Muitas vezes você precisa estimular para que eles participem de fato da aula. Isso me fez lembrar também de um personagem do Herman Melville, né, de um conto muito conhecido dele, de uma pequena novela chamada Bartleby, o Escrivão. Nesse conto ou novela, né, é um sujeito que é um escrivão, é um escriturário, que ele fica sentado no escritório e ele fica lá sem fazer nada. E sempre que ele é interpelado, né, do porquê ele não está fazendo nada e que o seu chefe pede para ele fazer alguma coisa, ele responde: acho melhor não. A literatura do absurdo, né? O Melville, né, faz esse conto como um expoente da literatura do absurdo, em que o sujeito fica ali sem fazer nada e a tudo ele responde: acho melhor não. Então eu vejo nessa condição atual das pessoas terem... É claro que eu quero que você pense aqui fora das redes sociais, tá? Porque nas redes as pessoas são opinosas, né? Mas fora das redes, as pessoas não dão tanta opinião assim. No mundo real, as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, elas acham desnecessário falar o que elas pensam. Mais do que isso, elas acham desnecessário o conflito, né? Que as opiniões sejam conflituosas e que seja importante desfazer os conflitos por meio do diálogo. Então, nesse sentido, o Bartleby é um exemplo paradigmático assim, de alguém que se nega a se lançar na própria realidade. Se nega, né, a se lançar na sua vida, na sua consciência. A sua consciência, ela é lançada numa espécie de bloqueio e ele não fala de nada, ele não dá opinião sobre nada, ele sequer trabalha. Então não é possível você construir um processo educativo também se você não tiver consciência de que a sua vida existe, de que você existe e de que o conhecimento exige que você se disponha. A formação da consciência é uma disposição. Então você precisa se dispor a conhecer, você precisa se dispor a se educar, a se inserir culturalmente, você precisa se dispor a ter objetivos, por exemplo, você precisa se dispor a dar um sentido à sua vida. Tudo isso faz parte do processo de constituição de uma pessoa, de um sujeito, né? Então, rememorando, você precisa recuperar a sua existência, a sua experiência e também a sua consciência, que também é relacional. E o último ponto, e não menos importante, o Eric Voegelin fala de recuperar o fundamento da própria realidade. E aqui eu quero não me alongar muito, mas dizer que recuperar o sentido da realidade exige da gente que nós vejamos as coisas como elas são. Toda a ideia, por exemplo, que é oriunda do marxismo, do próprio socialismo, né? Então, são ideias que são materialistas e muito subjetivistas, né? Então, olha sempre a realidade da perspectiva do subjetivo, né? Daí aquela frase: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Mas uma recuperação da realidade exija que um senso de alguns absolutos seja recuperado também, né? Então, o que significa isso? Significa que você precisa ver as coisas como elas são, como eu disse. Então, o que é uma coisa? Uma coisa, ela é uma coisa e não outra, né?
Então, este telefone, ele é o meu telefone, não o telefone do outro. Esse microfone, ele é um microfone e não é uma cadeira, né? Então, são exemplos, claro, simplórios, mas daí para coisas mais complicadas, o subjetivismo pode nos atrapalhar. Então, o que significa de fato ver as coisas como elas são? É a prudência. A prudência é a mãe das virtudes cardeais. Ela é aquela capacidade que a gente tem de observar a realidade e, com atenção, né, tirar da frente todas aquelas coisas que podem nos enganar. Claro, isso é uma tentativa, né? Não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso, mas isso é um hábito. As virtudes são hábitos. Então, ser prudente é um hábito. Ver as coisas como são, que é a prudência, é um hábito. Então você aprende a parar a pensar antes de agir, parar a pensar antes de falar, analisar antes de fazer alguma coisa. Essas coisas que são trabalhosas no começo, elas passam a se tornar hábitos e passam a se tornar parte da nossa vida. Então, observar a realidade de forma objetiva, ou seja, garantindo a realidade da coisa que está diante de mim, e não só uma realidade que está dentro da minha cabeça, é fundamental para que a educação aconteça, né? E claro, associada à prudência, também tem a justiça, também tem a fortaleza e também tem a temperança, que são as outras virtudes cardeais. Então, recuperar o fundamento da realidade propriamente dita passa por introjetar, né, ou praticar as virtudes. Porque as virtudes, que são, como eu disse, hábitos práticos, elas nos colocam com os pés na realidade. Elas nos tiram do nosso subjetivismo e nos ajudam a viver de acordo com aquilo que existe de fato, e não só de acordo com aquilo que a gente, de repente, está fantasiando. Então, quando o Eric Voegelin fala de recuperar o fundamento da existência, da experiência, da consciência e da realidade, do ponto de vista filosófico, né, e resumindo, ele está dizendo, olha, a gente precisa sair daquele ensimesmamento materialista que o mundo contemporâneo vive e passar a olhar a realidade de maneira mais efetiva, né? Isso vai afetar, como ele diz, a nossa existência, a nossa experiência, a nossa consciência e também a nossa relação com a realidade. Eu acho que só assim a gente consegue recuperar a educação como uma coisa assim de formação de uma pessoa, né? Não só de formação no aspecto técnico ou mesmo no aspecto de aprender, sei lá, as 4 operações e aprender língua portuguesa ou aprender aquelas coisas que são das nossas disciplinas de maneira geral e imediata, mas também se formar ou sermos formados enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, enquanto alguém que sempre vive em relação ao outro. E lembrando, ao outro que é físico e ao outro que também é metafísico. Então nós não vivemos só em relação às pessoas físicas, mas também em relação a outras consciências. E por isso que existe então uma necessidade da gente tentar unir essas coisas num propósito que é maior do que nós. E esse propósito que é maior do que nós, ele é a educação. E a educação, ela é legado, ela é transmissão de tradição, ela é transmissão de sociedade, ela é transmissão de cultura, ela é transmissão de história. Ela é transmissão de realidade. Então é isso. Espero não ter sido muito prolixo com você nesse vídeo adendo da nossa série sobre educação. Deixa aqui seu comentário se você entendeu, se você não entendeu, se você quer que eu fale mais sobre isso. E a gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até mais.